Glória a Deus, graça e paz sejam abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, estamos aí nesta segunda etapa, nessa segunda parte aí do livro de Gênesis. Agora nós vamos começar aí a história de Abraão, Isaac, Jacó, e vai ser forte, vai ser bênção do alto. Hoje nós vamos estar dando início no capítulo 12, 13, 14 e 15 de Gênesis. Então vão ser aí 4 capítulos hoje, capítulo 12, 13, 14 e 15. 4 capítulos, nós vamos estar lendo aí. E me acompanha aí, nós estamos aí na quarta-feira, terceiro dia aí desta semana. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Antes de estar dando início à leitura, eu peço a tua ajuda, compartilha aí esse vídeo, se inscreva aí nesse canal, Pastor Rafael Ferreira, maravilha, um canal abençoado aí que vai edificar a tua vida. Me ajude a crescer nesse canal. E eu escrevi 2 e-books. Eu escrevi Destronando a Ansiedade e escrevi também um e-book chamado Crucificando o Meu Eu. Um pedacinho, uma parte da minha história, do meu início, de como Deus me chamou, de que eu precisei abrir mão para estar aqui, cumprindo a vontade de Deus. Compre aí, adquire seu e-book aí. É bênção do alto. Me ajude aí a crescer nesse canal, me ajude a crescer aí, adquire seu e-book aí, me ajude aí, compartilhe aí com seus amigos, com colegas aí, em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Peço a Ti, Senhor, inspiração, peço a Ti sabedoria, entendimento da Tua palavra, que os Teus filhos que irão, Senhor, assistir este vídeo possam ser alcançados pela tua sabedoria. Abre os olhos do entendimento, meu Pai, para nós desfrutar das boas novas do Senhor em nossas vidas. Nos ajude a cumprir a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 12 de Gênesis, e o verso 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão precisou tomar uma atitude, uma decisão de ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Apenas ele recebeu o chamado de Deus. Lembrando que na terra aonde o seu pai parou foi a terra de Harã, né? Foi a terra de Ur dos Caldeus. Olha só, lá no versículo 31, a Bíblia vai falar que Terá tomou Abraão para sair em direção a Canaã, certo? Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã. Então quer dizer, o próprio Deus já tinha revelado no coração do pai de Abrão para ir para a terra de Canaã, mas ele parou no meio do caminho. E aí quando o pai para no meio do caminho, Deus vai ter que usar aí a próxima geração, o filho, para dar continuidade do propósito, para cumprir o propósito. Deus colocou no coração de Terá, pai de Abrão, pai não cumpriu, parou no meio do caminho, e Deus vai lá e chama Abrão para tomar posse da terra de Canaã. Glória a Deus. E foi assim que aconteceu. O filho dá continuidade naquilo que Deus colocou no coração do pai. Amém? É assim que funciona, Deus trabalha dessa forma. Se o pai não responde, Deus chama o filho. Se o filho não responde, Deus chama o filho do filho. É assim que vai, é assim que Deus trabalha, de geração a geração. Glória a Deus. Então, Terá parou em Harã, e aí Deus chama, Deus tira. E interessante que nessa terra de Harã havia-se muita idolatria. Muita idolatria.
dizem as histórias, né, que a família, os parentes de Abrão e o próprio Abrão cresceu no meio da idolatria e construindo imagens, né? Então, Deus precisa tirar ele desse cenário, de tanto ele adorar ídolos, de tanto ele construir ídolos, né? Adorar falsos deuses, né? Ídolos feitos pelas mãos do homem, feito de pau, feito de madeira, feito de pedra, feito de barro, né? A Bíblia fala justamente que eles têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, têm boca, mas não fala, né? Não há vidas, não há vida por detrás aí, não tem vida aí nesses ídolos aí, nessas imagens, essas esculturas. Agora, o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus vivo. É um Deus vivo que nos ouve, que responde às nossas orações, que está com os olhos dele, com o ouvido atento às nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Olha o plano de Deus para a vida de Abraão. Para a vida de Abraão, né? Sai da casa do teu pai, sai dessa terra de idolatria, sai dessa terra de escassez, sai dessa terra miserável. Porque a prosperidade que Abraão possuía não era a prosperidade que Deus iria entregar para ele. Ele não conhecia a prosperidade de Deus. Por mais que ele já era um homem rico, ele era um homem rico, mas prosperidade não tem a ver com riqueza. Né? Prosperidade é outra coisa. Prosperidade não é ausência de nada, é não sentir falta de nada, certo? Prosperidade é sempre você ter o necessário. E riqueza. Então, a riqueza que Abraão possuía era fruto do trabalho dele. Agora, Deus teria que mostrar para Abraão a riqueza que vem do Senhor, a prosperidade que vem do Senhor, não é? Então, vamos lá. Aqui, Deus, ele libera uma palavra para Abraão. Farei de você uma grande nação. Opa! Abraão precisava crer que Deus era poderoso para te dar filhos, porque ele não era pai. Agora Deus está falando que vai fazer dele uma grande nação, um grande povo. Então ele precisava crer que ele ia gerar muitos filhos, que através dele muitas pessoas viriam a fazer parte dessa nação. Então ele precisava crer nisso. Ele precisava acreditar nessa promessa grande, poderosa. E se ele olhasse por o estado atual dele, ele ia achar que era impossível essa palavra acontecer. Mas ele creu, ele acreditou. Talvez por se decepcionar adorando ídolos e não tendo resposta, né? Não vai ter resposta. Adorando outros deuses, buscando outros deuses e nada de resposta. Talvez criou uma frustração no coração de Abraão, que ele passou a acreditar quando ele ouviu a voz de Deus, um Deus que ele não podia ver, que ele não podia tocar, não é? Então, ele é como se todas as expectativas, ainda que fossem poucas, né, de Abraão, que Abraão possuía, tinha alguma expectativa, ele lançou sobre o Deus Criador. E aí, irmãos, aconteceu os milagres na vida de Abraão. Vamos lá. Abençoarei. Você é uma grande nação. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. Tornarei famoso pelo quê? Pela fé. Pela fé, pela obediência, pela perseverança. E você será uma bênção para outros. Quer dizer, farei de você um canal de bênção. Através de você, muitas pessoas serão abençoadas. Glória a Deus. Deus, ele sempre, quando ele promete algo na nossa vida, é contra a nossa realidade. É totalmente ao contrário da nossa realidade. Aquilo que Deus estava prometendo para Abraão era completamente ao contrário da realidade dele.
E ele não poderia acreditar na realidade dele, confiar na realidade dele. Porque se ele acreditasse, confiasse na realidade dele, ele não aceitaria aquela promessa de Deus. Então ele precisava desprezar o que ele estava vivendo, esquecer o que ele estava vivendo e aplicar a fé dele naquilo que Deus iria fazer na vida dele. Se ele obedecesse, se ele perseverasse, Deus faria aquilo acontecer. Só vai acontecer na nossa vida, na minha vida, aquilo que Deus prometeu quando nós perseverar. Nós precisamos perseverar. Amém? Glória a Deus. Quando você persevera, mesmo as circunstâncias ao contrário daquilo que Deus prometeu na tua vida, quando você persevera, quando você não desiste, ainda com pouca força, ainda com pouca fé, mas você persevera, as coisas acontecem na tua vida. Olha só o que vai acontecer com Abraão. Vamos lá. Abençoarei os que o abençoarem. Está falando da lei da semeadura, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, quer dizer, a minha família, a tua família é abençoada por Deus por causa desse homem aqui. Por causa da fé desse homem aqui. Através da vida de Abraão, eu e você hoje nós somos abençoados. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dessas bênçãos aqui que Deus liberou para a vida de Abraão. Então Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Glória a Deus. Ló tinha perdido seu pai lá na terra de Harã, certo? Lá na terra de Harã, quando Terá parou com Abraão, e Harã morreu naquela cidade e Terá deu o nome daquela cidade em homenagem ao filho que morreu lá. Então, Terá, Harã, aquela cidade passou a se chamar Harã em homenagem ao pai de Ló, ao filho de Terá, irmão de Abrão, certo? Então, após o falecimento de Harã, Abraão vai cuidar de Ló como filho e Ló vai com ele. Ló vai com ele nessa saída dele da terra natal, da terra dos seus pais, né, da terra onde o seu pai tinha se estabelecido. Deus pede para ele sair do meio do seu pai, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele ia mostrar. E Ló vai junto. Ló foi junto com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Olha só que interessante. Eu já ouvi muitos pregadores dizer que Abrão, de forma alguma, poderia ter levado seu sobrinho Ló, porque Deus estava chamando ele para sair do meio da parentela dele. Mas Ló foi criado, né? Foi criado por Abrão e por Sarai como filho. Então, não tinha como desvincular nesse momento, não tinha como romper os laços que existia entre Abrão e Ló nesse momento. Deus precisava criar um meio, uma situação para que Ló fosse abençoado, porque o objetivo de Abrão ter criado Ló foi justamente para lhe dar um futuro abençoado, para não deixar ele órfão, para cuidar dele, cuidar do futuro dele. Então, como Abrão pensava e amava Ló e pensava no futuro dele, Deus, ele vai abençoar Ló através de Abrão, porque Deus ama quem eu amo. Deus ama quem você ama. Deus tem apreço, embora o que ele tenha exclusivamente para você na tua vida,
Mas aquele que você ama e que tem cuidado e que tem zelo, Deus também libera bênçãos. A bênção do Senhor alcança todos aqueles que você ama. Vamos lá. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, rebanhos, servos, que havia agregado sua casa. Quando chegaram em Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, aonde acampou naquele tempo os cananeus haviam na região. Versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. O propósito de Deus no coração de Terá, pai de Abraão, era levá-lo até Canaã. E Deus iria liberar uma palavra se o pai obedecesse, se o pai tivesse disposto a ir. Deus iria liberar a mesma promessa. Por quê? Deus não muda. Deus é o mesmo, certo? O pai não foi, o filho foi, atendeu, foi, obedeceu, chegou. Quando chegou, Deus libera agora uma promessa para os descendentes de Abraão. Então, darei essa terra, a terra de Canaã, aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que havia aparecido. Olha só, um altar de adoração a Deus sendo levantado por Abraão lá no Carvalho de Moré, né? Perto de Siquém. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Então, Deus pede para Abraão ir para a terra de Canaã. Abraão vai peregrinando na terra e Deus libera aí uma palavra para ele em prol aos seus descendentes. Vamos lá, no versículo 10, Abraão e Sarai vai para o Egito. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Bom, por causa da fome, Abrão e Sarai foi obrigado e pela necessidade, pela circunstância, foram obrigados, foram empurrados para o Egito. Mas o interessante é que ele estava ali na terra de Canaã porque Deus mandou ele ir para lá. Em momento algum, olha só, em momento algum Deus mandou ele ir para o Egito. Ah, mas havia fome. Havia fome. Mas o mesmo Deus que tirou ele da terra do teu pai, da terra de Harã, era o mesmo Deus que estava ali com ele. Da mesma forma que ele creu, saindo de uma terra que ele já estava estabelecido, ele vai para o meio do deserto, chega nessa terra. Ah, mas aí nessa terra tem fome. Não importa, Deus mandou eu vir aqui. Então é aqui que eu vou ficar. Mas aí ele olha para a circunstância adversa. Ele olha para a escassez. Ele olha para a fome. E aí ele se sente aí obrigado. Ele se sente obrigado a descer para o Egito. Certo? Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aí é que está o problema. Em nenhum momento Deus mandou ele descer para o Egito. Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita, e quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. O que Abraão precisava descobrir, no Senhor, descobrir que o Deus que falou com ele era fiel para protegê-lo, era fiel para enviar provisão para ele. Ele precisava aprender isso. Ele precisava conhecer esses cuidados que Deus tem com o seu povo. Ele precisava conhecer isso de Deus.
E aí é que tá, irmãos. Muitas das vezes nós tomamos atitudes, decisões na nossa vida, porque nós somos empurrados pela circunstância. Mas é aí que tá. Se nós se movermos por causa das circunstâncias, jamais nós vamos conseguir experimentar o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural está sobre o natural. Está acima do natural. O natural é miséria, o natural é escassez, mas o sobre de Deus, o sobre, o acima de Deus. Deus está acima do natural. Deus está acima da circunstância. E nós precisamos crer. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não pense que é fácil, que não é. Não é fácil. Por quê? Nós estamos vivendo nos últimos dias, e nos dias que estamos vivendo, você precisa ver para crer, a incredulidade. A incredulidade vem e aí fica difícil, você é julgado hoje pelo que você tem. Se você tem um carro bom, você é bem sucedido. Se você tem uma casa boa, grande, você é bem sucedido. Se você tem uma conta gorda, né, você é próspero, você é aceito. Então, assim, o modelo de prosperidade, o modelo de riqueza que temos hoje no mundo é totalmente ao contrário daquilo que Deus nos ensina. E aí é que está o problema, irmãos. Se nós queremos se adequar ao mundo, aquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo acredita, aquilo que o mundo prega, nós vamos estar totalmente contrários à vontade de Deus e o padrão de Deus. E aí, ele não usou a mesma fé para crer, porque ele poderia crer que Deus iria prover. Ele levantou um altar de adoração e não teve uma comunhão com Deus. Não adianta também você levantar um altar na tua casa e não ter comunhão com Ele. O que adianta? Ele chega na terra de Canaã, levanta um altar em adoração, mas não tem um relacionamento com Deus. O que faltava em Abrão nesse momento era um relacionamento com Deus. Se ele tivesse um relacionamento com Deus, uma conversa com Deus, jamais ele iria descer ao Egito. Agora ele desce ao Egito sem a permissão de Deus. E aí ele vai cometer um pecado. Que pecado que ele vai cometer? O pecado de esconder a verdade. Porque eles poderiam chegar então e falar, não, realmente, ela é minha esposa, ela é minha mulher, eu creio. Mas sabe por quê que ele vai ficar com medo dos egípcios? Você sabe por que ele vai ficar com medo de morrer e perder a sua esposa? Porque ele estava fora da vontade de Deus. Quando você está fora do centro da vontade de Deus, o medo vem, a insegurança vem, a incerteza vem. E aí o medo, a insegurança faz você tomar atitudes por impulso. Ele vai para o Egito sem a permissão de Deus. Deus não tirou ele da terra de Harã para ir da casa do teu pai para ir para a terra do Egito. Deus mandou ele sair de lá e ir para a terra de Canaã. Aí ele chega em Canaã, tem fome. Ele poderia ter orado, ele levantou um altar, ele construiu um altar. Se tem um altar, se ele construiu um altar para ele falar com Deus, Senhor, o Senhor me trouxe aqui nessa terra, mas tem fome. E agora, o que eu faço? Não, ele vai para o Egito. E aí, no Egito, o que ele vai ser? O que vai acontecer com ele? Vai ser escravo. Deus tira ele da escravidão de ídolos para ir para ele para ser escravidão de Faraó, para ser escravo de Faraó. Ele sai de uma escravidão e vai para outra. Por quê? Ele não parou para ouvir a voz de Deus. O mesmo Deus que disse para ele, Abraão, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele chega à terra de Canaã, que Deus mostrou, e falou, eu vou dar essa terra para sua descendência. O mesmo Deus que falou tudo isso para ele, seria o mesmo que ia falar, espera, Abraão, espera que eu vou enviar providência. Mas não, ele vai olha a circunstância, se sente obrigado a descer, por causa da circunstância, e foi obrigado a descer.
Aí ele foi obrigado a descer para o Egito, vai ser escravo lá. Deus não chamou você para ser escravo dos homens. Deus te chama para ser escravo de Cristo. E a escravidão de Cristo não é uma escravidão severa como aqui houve na nossa nação. Na nossa nação a escravatura foi horrível, foi tortura, foi pesada, foi maldosa. Mas a escravidão naquela época, não. O escravo naquela época era remunerado. Era remunerado. Mas, enfim, ele vai. E aí ele fica com medo de morrer. Se ele chegar lá, qual que era o medo dele? Eu vou chegar lá e os egípcios vão ver que você é bonita, você é minha mulher bonita, vão querer te possuir, vão me matar. Então, para isso não acontecer, fala que você é minha irmã. Fala que eu sou teu irmão. E aí? Fala que eu sou teu irmão. Ele não estava mentindo. Ele realmente era irmão, mas por parte de pai, não por parte de mãe. Não foi do mesmo ventre. Por parte de pai. Então, ele não estava mentindo. Né? Mas, quando ele disse que ele era irmão, ele estava falando a verdade. Mas ele era esposo dela. Ele não poderia negar isso. E ele negou. Ele negou que era marido de Sara. Faraó. Aí, ó, olha só lá no versículo 13. Ó. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Quer dizer, por causa de Sarai, Abrão é amplamente abençoado, mais uma vez. Só que esses presentes vieram de Faraó. Esses presentes não vieram de Deus. Esses presentes que veio para Abraão foi por causa de uma mentira dele. Foi por causa de uma omissão. Quem omite, mente. Quem omite, mente. Verdade é essa. Ah, vou esconder. É sim, não. Que passadiço vem do maligno. É sim, não. Por que está omitindo? Por que está escondendo? Por medo? Não é melhor você ser sincero, ser verdadeiro, ser transparente? A verdade reina. E Deus, ele protege e abençoa quem anda em verdade. Agora, quem mente, infelizmente, é desprotegido. É desprotegido. Quem esconde a verdade está do lado da mentira. Se você é uma pessoa que esconde a verdade, é porque você está do lado da mentira. Ah, mas eu estou com medo de ser prejudicado. Meu, se tiver que ser prejudicado pela verdade, por você ser verdadeiro, ser honesto, prejudique-se. Um homem pode te fechar uma porta e Deus te abrir uma janela. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono de tudo. Tudo está no controle do Criador. Agora, deixar de dizer que é a tua esposa foi um grande pecado que Abrão cometeu. E vai ter consequências por isso. Ele recebe presente? Recebe. Recebe presente porque Faraó desejou a sua mulher. Vamos lá. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre Faraó e sobre os membros de sua casa. Aí. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que Deus estava no propósito de Deus, a ida dele no Egito? Se Deus fere Faraó, se Deus fere os membros da casa de Faraó, por que Deus feriu os membros da casa de Faraó? Porque Sarai, sua mulher,
mulher de Abrão, tinha tido relação sexual com Faraó. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre Faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Quer dizer, Faraó teve relação sexual, sim, com Sarai. Tomou ela como esposa, teve relação sexual com ela, cometeu um grande pecado. Por isso que Deus enviou as pragas na casa de Faraó. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que era da vontade de Deus ele ter ido para o Egito? Ele ter descido com Sarai para o Egito? Não era. Era para ele ter ficado lá na terra de Canaã. Foi para isso que Deus chamou ele. Mas aí ele olha para a circunstância, aceita aquela proposta, porque o Egito tinha para oferecer, o Egito era próspero, e aí o Egito é próspero, e aí eu vou lá, escondo quem eu sou, vou lá me camuflar, escondo quem eu sou e tal, recebo presentes. Mas uma grande praga é enviada na casa de Faraó e nos membros da sua casa. Por quê? Ele escondeu quem ele era. Ele já começou a esconder a sua identidade. Ele era um homem chamado por Deus a cumprir um propósito. E aí ele esconde a sua identidade porque ele olhou para a necessidade. Escondeu a sua identidade olhando para a necessidade. Recebe presentes? Recebe servos, jumentos? Recebe, prospera, mas a sua mulher teve que submeter a isso, a sua mulher se deitar, ter relações com o Faraó. E aí Deus enviou uma praga na casa de Faraó, porque Faraó cometeu um grande pecado. Mas o maior pecado foi de quem? De Faraó ou de Abrão? Foi de Abrão. Em nenhum momento Deus pediu para ele descer para o Egito. Em nenhum momento Deus pediu para ele se submeter a isso. Ele foi porque ele olhou para a necessidade, ele foi porque ele quis. Porque ele olhou para a necessidade. Ele construiu um altar. Para o Senhor lá em Canaã. E por que não consultou a Deus? Por que não orou? Por que não buscou a face de Deus? Aí não, foi lá, olhou para a necessidade, olhou para a circunstância, foi para o mundão, foi para o Egito. Recebeu, mas sua mulher foi violada. E aí há uma quebra de aliança. Porque Faraó tomou Sarai por esposa. E aí? Aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O Faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Levou sorte, porque ele poderia ter morrido. Levou sorte, porque Sarai poderia ter morrido. Só que nisso aí, Abrão saiu do Egito e subiu para o Negueb, junto com sua mulher Ló, com Ló e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negueb, prosseguiram em sua jornada acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Que adiantou ele ter construído o altar? Sai do altar, sem uma direção de Deus. Vai para o Egito, se aventura. Sua mulher vira a mulher de Faraó. Faraó tem relação com a mulher. Vem uma praga lá. E aí
o que acontece? Nesse retorno, né, nessa expulsão, porque Faraó vai expulsar Abrão e Sarai e Ló, vai vir uma escrava egípcia junto com Abrão. Vai vir uma escrava egípcia. Aí está o problema. Você vai lá para o mundão, mas você volta ainda com um chaveirinho de lá. Você volta com um chaveirinho de lá, que vai virar uma pedra de tropeço, uma maldição na tua vida. Vamos lá. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. Então, o que acontece? Por Abrão amar e por ter criado Ló, Deus vai abençoar, vai prosperar, vai multiplicar, vai enriquecer Ló também. Mas com o objetivo do quê? Separar, desvincular. Porque o que Deus tinha poderoso a fazer era na vida de Abrão e na vida dos seus descendentes. E aí os pastores dos rebanhos de Ló e de Abrão se desentendem, porque os dois são muito prósperos. E aí mistura ovelha, mistura gado, e aí eles vão discutindo, esse é meu, esse é teu, esse é meu, não, esse não é teu não, esse é meu. E aí há uma discussão, há um desentendimento. E Abrão chama Ló para conversar. É melhor nós nos separar, cada um vai para o teu lado, né? E aí no versículo 9 ele fala: a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir a terras direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão. Quer dizer, ele olhou para a aparência. Vale do Jordão, bonito, né? Uma planície fértil, né? É para lá que eu vou. E foi na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estava, partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, nós vamos ver que Abrão continua na vontade de Deus, que era permanecer na terra de Canaã. Quem sai da terra de Canaã é Ló. Não tem problema de Ló sair na terra de Canaã. Só que aqui há um problema, aqui há uma situação, que quando Abrão oferece para ele olha para aquilo que estava aparentemente sendo bom para ele, não, ali a terra é boa. Ele nem honrou seu tio, que Ló só tinha o que ele possuía por causa do seu tio. Só por causa do seu tio ele foi abençoado. Mas ele não usa de honra. Ele não usou honra. Seu tio ofereceu, ele poderia ter falado: não, tio, o senhor é mais velho, se eu tenho tudo que eu tenho é por conta do Senhor, Deus tem te abençoado e essas bênçãos estão chegando até mim, então faz o seguinte: o Senhor escolhe o Senhor primeiro. Mas não, em nenhum momento ele fez isso. Não teve honra, não honrou o tio. E aí aquele que desonra, sofre a desonra lá na frente. Tudo que você semear, você vai colher. E eu já disse aqui, a colheita é sempre maior que a semeadura.
a colheita é sempre maior que a semeadura. Ele semeou uma atitude de desonra. Lá na frente você vai ver quanta desonra Ló vai receber. Vai ser terrível. É a colheita. Vamos lá. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar e em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então, Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Deus, então, promete, e dá a terra para Abraão e fala: Abraão, essa terra toda de norte a sul, leste a oeste pertence e você pode ficar à vontade aqui nela. Se estabelece aqui nela, constrói a sua vida aqui nela. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tibal, rei de Goim, lutaram contra Beira, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins de Amã, os Emins em Savé Criataim e os Oreus no Monte Seir, até El Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Espate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Olha que interessante. Havia-se ainda gigantes, né? Que esses Emins aqui eram descendentes dos gigantes, né? Da terra. Aqueles homens valentes, gigantes, e foram aqui todos exterminados, todos acabados, todos destruídos aqui pelo rei Quedorlaomer. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Belá se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. 5 reis contra 4 reis. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Pegou Ló e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Mamre, o amorreu. Mamre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Abrão tinha, então, feito uma aliança com 2 homens, Aner e Escol, que eram donos daquela terra ali de Mamre. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. 318 homens valentes, treinados, prontos para a batalha. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-lo em Dan.
onde dividiu os homens em 3 grupos, né? 318 homens, então ele dividiu por 3. Abraão, ele dividiu os homens em 3 grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou, vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Quer dizer, o rei de Sodoma sai ao encontro de Abraão. Depois que... E aí, no meio desse... Antes dele ter esse grande encontro com o rei de Sodoma, olha aqui no versículo 18 do capítulo 14. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Quem derrotou os inimigos não foi o exército dos 318 homens de Abrão. Quem venceu aquele grande conflito, aquela grande batalha, foi Deus. Foi Deus que derrotou os inimigos por Abraão. Quer dizer, é Deus que faz, é Deus que vai na frente, é Deus que opera todas as coisas. Para quê? Para o nome dele ser glorificado. Para o nome dele ser glorificado. Não é na sua força, não é na força do seu braço, é na força que vem do Senhor. Por quê? Para quê? Qual que é o objetivo disso? O nome dele ser glorificado. Daí um homem chegar diante dele e se gloriar. E aí Melquisedeque é um rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui traz pão e traz vinho. A primeira Santa Ceia, o primeiro homem a tomar Santa Ceia, o pão e o vinho simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, foi Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. Então o pão e vinho, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor. O próprio, e aqui esse Melquisedeque, lá no livro de Hebreu, vai dizer que era Cristo. Cristo, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém. Salém é uma terra que não existe. Não existe essa terra. Não existe essa terra de Salém. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Nenhum homem poderia ser sacerdote do Deus Altíssimo. Nenhum homem. E aí, ó, ele traz pão e vinho. Pão e vinho. Fala da Santa Ceia do Senhor. Fala do corpo e do sangue de Cristo. Vamos lá. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Essa atitude de Abrão ter dizimado, ter dado dízimo a Melquisedeque, foi uma atitude de gratidão, uma atitude de honra, uma atitude de reconhecimento. Quando Abraão reconheceu que só teve vitória porque Deus fez, porque foi Deus que deu a vitória, ele foi lá e agradeceu. Ele volta com a bênção na mão, mas não retém toda a bênção para si. Ele devolve a 10ª parte para o rei, para Melquisedeque. E aí, interessante, né? Que não foi Melquisedeque que pediu a 10ª parte. Foi Abrão que, por gratidão, por honra, por reconhecimento, vai lá e dá para o rei Melquisedeque. Aqui está o verdadeiro significado
do dízimo. Quando você reconhece que Ele fez por você. Que você só tem o que tem porque foi Ele que deu. Só uma atitude de gratidão basta. Você reconheceu qual que é a minha atitude de gratidão? Dá o dízimo. Dou o dízimo, estou honrando, estou enaltecendo a Deus, estou agradecendo a Deus e reconhecendo que eu só tenho porque Ele me deu primeiro. Eu só devolvo 1/10. Está aqui. O verdadeiro símbolo, o verdadeiro significado do dízimo está aqui. Reconhecimento, gratidão e honra. Reconheceu, honrou, reconheceu e agradeceu. A gratidão é como o amor, é através de atitudes. Você fala que ama, mas o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Só que essa pessoa de Cristo pede para nós repetir as atitudes dele. Então o amor é refletido nas atitudes. A gratidão é refletido nas atitudes. Está aqui, ó, o verdadeiro significado do dízimo. Um ato de gratidão, de honra, de reconhecimento, que ele só venceu essa batalha dos reis porque Deus fez por ele. Vamos lá. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Qual que era a prioridade no coração de Abraão? Os bens ou as pessoas? O que era a prioridade para ele? As pessoas ou os bens? Que Abraão vai responder? Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol, a Aner, né? Aner, Escol e Manre, meus aliados. Quer dizer, ele só pediu que o rei Quedorlaomer desse para os aliados de Abrão, que era Aner e Escol. Foi os dois homens que ele se aliou lá na terra de Manre para se estabelecer ali. Que não servia a Deus. Não servia ao mesmo Deus que ele servia. Aner e Escol eram moradores da terra de Canaã. Eram cananeus. E Abraão faz ali a aliança para se estabelecer naquela região. Porque ninguém se estabelece numa região sozinho. Tem que ter aliança. Tem que ter aliança. Ninguém se estabelece sozinho. Faz uma aliança por um tempo determinado, não para sempre, por um tempo determinado, até crescer. Cresceu, desvincula e vai produzir, vai prosperar. É assim que funciona. A sociedade é por um pouco tempo. É para as coisas se firmar, se estabelecer. Estabeleceu, rompe-se a sociedade. É o exemplo que nós vemos aqui na Bíblia. Cresceu, Abraão cresceu, Ló cresceu, rompeu a sociedade. Cada um foi para um lado. Aqui é a mesma coisa. Ele fez sociedade com esses dois homens. Fez uma sociedade, uma aliança, cresceu, se firmou. Vai chegar lá na frente que ele vai comprar ainda a parte desses dois homens. Vamos lá. Vamos dar dando continuidade aí. Então, o verdadeiro, você que tinha dúvidas sobre o dízimo, sobre o significado do dízimo, está aqui, né? Gênesis 14 e o versículo 20. E aí, olha só que interessante. No capítulo 15, Abraão já deixou bem claro para o rei Quedorlaomer que o que
que o que interessava para ele eram as pessoas, não os bens. As pessoas para mim é interessante, porque eu me importo com as pessoas, por isso que ele foi buscar Ló. Ele abriu mão das coisas. Coisas para mim não importam, o que importa para mim é as pessoas. As pessoas estando são e salvas, libertas da opressão, do cativeiro, para mim é o que importa. Vamos lá, capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão. O Senhor falou a Abrão. Em uma visão, ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Por quê? Olha só, Deus dá essa promessa para Abrão, que a recompensa dele seria muito grande, porque ele abriu mão. Ele abriu mão. Ele entregou a 10ª parte para Deus e abriu mão das 90. O rei veio, o rei Quedorlaomer veio. Ó, me dá as pessoas e pode ficar com os bens. Não, rei. Pode levar os bens. Não quero os bens, não. Por quê? Já consagrei os bens a Deus. Já devolvi para o Senhor a 10ª parte. Você não vai tomar de mim os bens. É eu que vou dar. É eu que vou liberar para você. As pessoas para mim é importante. Porque olha só, Deus ele vê essa atitude de Abraão de ter dado 10ª parte para Deus e os 90% para o rei, que é Quedorlaomer, certo? Deus viu que Abraão abriu mão de tudo, consagrou ao Senhor, que recebeu da guerra, consagrou ao Senhor e liberou. Tó. Isso aqui para mim não importa. O que importa é o meu sobrinho. É as pessoas que nós libertamos lá. Essa atitude chamou a atenção de Deus. E aí, quando chama a atenção de Deus, Deus fala o que para ele? Eu sou o seu escudo, é eu que te protejo, Abraão. E eu vou te liberar outra palavra. A sua recompensa será muito grande. Porque você abriu mão do seu direito de ter coisas, de ter posses, de ter riquezas diante dessa batalha. Você abriu mão. Então, por você abrir mão, você ser um homem liberal, você ser um homem generoso, você ser um homem que ama o seu próximo, ama as pessoas, então eu vou te abençoar grandemente. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Versículo 6. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Opa! Olha que interessante. O Senhor falando para Abrão: eu te tirei de Ur dos Caldeus. Quem saiu de Ur dos Caldeus? Foi só Abrão? Não. Não foi só Abrão. Foi o pai de Abrão. Deus tirou o pai de Abrão. Abrão veio junto com seu pai de Ur dos Caldeus. Só que o pai de Abrão parou, se estabeleceu em Harã. E aí Deus tira Abrão de Harã para ir para a terra de Canaã. Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse.
Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza que a possuirei de fato? Quer dizer, de fato eu vou ser dono dessa terra. Como que eu vou saber isso? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dê esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra onde é ocupada pelos cananeus, querezeus, cadmoeus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Uma grande escuridão vem sobre Abraão. E aí Deus fala que a descendência dele vai ser escrava. E que a nação que escravizar a descendência dele receberá o juízo de Deus. Aonde que Abraão vai? Abraão vai para a terra do Egito. Foi Abraão que trouxe maldição para sua descendência. A maldição das 4 gerações veio porque Abraão foi lá e Sarai, sua mulher, teve relações com Faraó. E aí, irmãos, Sarai fez um pacto de sangue. Fez um pacto de sangue com Faraó, lá na terra do Egito. Há um derramamento de sangue quando há um ato sexual. Ainda que seja minúsculo, que não seja perceptível aos olhos nus. Aos olhos nus. Ainda que não seja perceptível aos olhos nus. Mas quando você tem um ato sexual, um homem ou uma mulher tendo ato sexual, há um derramamento de sangue. Por isso que o ato sexual deve ser feito pelo marido e pela mulher, pelo homem, pela mulher, pelo casal. É uma aliança de sangue, é um pacto de sangue. E Sarai fez um pacto de sangue com Faraó na terra do Egito. Isso traz uma maldição para a descendência de Abraão. Por isso que Deus, ele libera essa palavra. Por que Deus pede para Abraão fazer esse sacrifício de animais? Por quê? Deus precisava quebrar essa maldição. Essa maldição precisava ser quebrada na vida dele, dos descendentes dele. A maldição é quebrada. Tudo bem. Deus quebra a maldição. Porém, as consequências tinham que vir. A partir da 4ª geração, a maldição se encerraria. Certo? Foi quebrado. Aquele ciclo foi quebrado. Mas ainda eles precisavam, a descendência ia pagar a conta.
A descendência ia pagar a conta. Ele não pagou. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Abraão, pelaquela atitude que ele teve, ele não pagou, não teve nenhuma consequência, mas os seus descendentes teve. Durante 430 anos foram escravizados lá na terra do Egito, aonde Sarai teve relação com o faraó. Presta atenção. O derramamento de sangue de Sarai com o faraó foi na terra do Egito e é lá que a descendência de Abraão vai ser escravizada. Então é muito sério uma relação sexual sem aliança. Sem aliança. É muito sério. Gerações, 4 gerações foi prejudicada, 4 gerações prejudicadas por aquela atitude de Abraão. A atitude de Abraão ter descido à terra do Egito e ter entregado a sua mulher como esposa para Faraó. Então são atitudes que, se nós não pensar, a nossa descendência sofrerá. O povo hebreu só sofreu no Egito porque Sarai teve relação com o Faraó. E é terrível. E o que acontece aqui, é terrível. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em um sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros. Forasteiros. Vai ser fugitivo em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Sofreram mais, sofreram 430. Né? Só que, você vê que lá atrás, Abraão, ele vai se submeter ao quê? Ele vai descer para o Egito. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. E toda a descendência dele vai viver como estrangeiro na terra do Egito e vai ser escravo, porque teve relação sexual. Sarai teve relação sexual com o faraó. Teve um derramamento de sangue naquela terra. E aí amaldiçoou a casa de Faraó e os criados de Faraó. Faraó foi amaldiçoado, todos os criados lá de Faraó, da casa de Faraó, foi amaldiçoado, e a terra do Egito foi amaldiçoada pelo derramamento de sangue que houve. Então é terrível. Então tome cuidado, tome muito cuidado. Por isso que Deus, ele abomina a relação sexual antes do casamento. Isso fere o caráter de Deus, a santidade de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Amém, irmãos? Por hoje é só, até aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade. Nós vamos entender aí amanhã no capítulo 16 sobre a escrava que veio, né, do Egito. Né? Ele tira uma escrava de lá do Egito, né? E é terrível. Você vê que Abraão era o pai da fé, foi considerado o pai da fé? Foi, mas ele tinha as suas falhas. E ao longo da história nós vamos ver aonde Abraão falhou. Amém? Glória a Deus. Isso é para você que não precisa entender que não tem super-herói na Bíblia. São homens falhos
pecadores, mas homens que foram escolhidos por Deus. Você é um escolhido por Deus. Eu sou um escolhido por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. E somos falhos. E Deus continua nos amando. Deus continua fazendo coisas grandes na vida de improváveis. Abraão era mais um improvável. E foi considerado o pai da fé. Mas não teve fé para pedir a provisão de Deus no momento que ele chegou em Canaã e viu a terra seca. Ele não teve fé para pedir a provisão de Deus. Ele não teve fé. Por que que Deus vai falar para Abraão lá no capítulo 15, no verso 1? Ele fala que eu sou o teu escudo. Porque Abraão desceu para o Egito com medo. Abraão desce para o Egito com medo de morrer. E aí ele sai, quando ele sai da terra do Egito e volta para o altar, Deus fala para ele: eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Eu sou o teu escudo, a tua proteção. Aí ele, poxa vida, né? Fiz besteira. Deus fala: eu sou o teu escudo, tua proteção. Não tenha medo, e eu vou te abençoar grandemente. Mas é um homem falho, como eu e como você. E é importante que esse plano de leitura, nós vamos ver homens falhos, mulheres falhas que foram escolhidas por Deus para viver grande história, fazer história nessa terra. Então, não pense que Deus quer a perfeição de você, porque perfeito é só Ele. E seremos sim aperfeiçoados com o passar do tempo. Mas, irmãos, é um processo. O pai da fé estava com medo de morrer. O pai da fé não pediu provisão para Deus. O pai da fé não confiou plenamente em Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele escolhe pessoas improváveis para fazer grande história. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve aí no meu canal, Pastor Rafael Ferreira. É bênção do alto. Me acompanhe nesse plano de leitura, 52 semanas, leituras em ordem cronológica. E nós estamos aí desfrutando aí da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Amanhã estamos de volta em nome de Jesus. Tchau.